Introdução: Os cristãos comem criancinhas, de Jacopo Fo. Acho que em parte devemos também ao cristianismo o fato de hoje o mundo parecer menos desumano, sádico e violento do que no passado. Por 2000 anos, milhões de crentes tentaram de todas as maneiras testemunhar a palavra de paz e amor que Jesus pregava. Viam-se crentes nas cabeceiras dos doentes, recolhendo órfãos pelas ruas, curando os feridos depois das batalhas e saques. Havia cristãos como São Francisco, que davam casa e conforto aos que eram devorados pela lepra, e comida a quem morria de fome. E muitos como ele atravessaram as linhas de frente das batalhas para promover a paz entre os exércitos. Existiam muitos fiéis que socorriam os sobreviventes das inundações, dos terremotos, das fomes. Havia ainda cristãos que tentavam impor um limite à brutalidade contra os escravos e servos da gleba oprimidos pelos possessores. Existiram cristãos que se expuseram abertamente a fim de obter a graça para um inocente condenado sem provas, apenas por fanatismo religioso. Viram-se sacerdotes que construíram comunidades de índios e morreram com eles quando os conquistadores católicos decidiram que se agrupar em comunidades igualitárias e não pagar impostos constituía um crime contra Deus e a coroa. Existiram sacerdotes que fundaram cooperativas e escolas para trabalhadores, que organizaram caixas de assistência mútua e ajudaram judeus e ciganos perseguidos a fugir. Mas essas pessoas que por 2 milênios contribuíram enormemente para melhorar a condição humana e civil dos mais fracos, raramente faziam parte dos vértices da igreja, como aconteceu com todas as religiões do mundo, que se tornaram cultos do Estado. Os centros de poder das principais igrejas cristãs foram conquistados por indivíduos inescrupulosos e maliciosos, dispostos a usar a fé e o misticismo com o único objetivo de obter riqueza e autoridade. É claro que não se pode generalizar. Existiram homens religiosos com grandes incumbências na esfera eclesiástica, que agiram com justiça e notável honestidade, e que, sobretudo, eram partidários, colocando em risco até mesmo a própria vida, do direito à dignidade e à sobrevivência dos pobres, golpeando com palavras e atos concretos os ricos bem nutridos e poderosos, inimigos de Cristo e dos homens, de uma homília de Santo Ambrósio. Mas também é verdade que, por séculos, os papas continuaram vendendo os cargos religiosos a quem oferecia mais. E para ser ordenado bispo bastava pagar. Não era necessário nem ser padre. Por dinheiro, Júlio II consagrou cardeal um rapazinho de 16 anos. Assim, no final das contas, muitos enganadores conseguiram até chegar a ser eleitos papas e macularam suas vidas com crimes horrendos. O Papa Wojtyła pediu perdão a Deus pelos pecados cometidos no passado, por aqueles que representavam ou pertenciam à igreja. Mas por maior que seja a lista dos atos nefastos cometidos, não podemos pretender que ela seja exaustiva. Então, demos-nos o trabalho de reunir o maior número de documentos que produzam uma ideia menos vaga do pecado que maculou a igreja. Ao realizar esta pesquisa, deparamos-nos com um quadro de traços chocantes, povoado com um número inacreditável de episódios, por vezes grotescos, mas sempre trágicos. As histórias que contaremos não se encontram em todos os livros. Ao contrário, os textos que narram esses fatos, salvo raras exceções, foram colocados no limbo por especialistas. Mas por que embarcamos em tal aventura? De certo não por anticlericalismo doente. Hoje, até mesmo no clero, inaugurou-se um debate muito fértil sobre a pesquisa histórica do percurso das religiões. Em toda parte, nascem grupos de fiéis que tentam pôr em prática a palavra de Jesus e constroem solidariedade, liberdade, paz, superando obstáculos que ainda se interpõem à criação de um mundo onde a vida anterior à morte também seja digna de ser vivida. Mas para que essa renovação seja profícua, é indispensável mergulhar profundamente no clima histórico, político e religioso que determinou o sacrifício de tantos mártires
vítimas da parte corrupta e autoritária do clero, muitas vezes com o auxílio dos grupos no poder. Aquela consciência e aquela cultura, capazes de impedir que tais horrores se repitam, só podem ser construídas por meio da análise e do discernimento da natureza e gravidade dos abusos. Este livro é dedicado a todos os cristãos e aos homens de boa vontade das outras crenças. Também é dedicado aos ateus, que exatamente por não acreditarem, têm a obrigação moral de possuir um profundo senso religioso da vida. Jesus amava as mulheres. Jesus pregava o amor, a fraternidade e a piedade, em uma época que esses sentimentos muitas vezes eram considerados infames sinais de fraqueza. Os evangelhos nos contam que, dentre seus mais estimados seguidores, na primeira fila estavam as mulheres. Os evangelistas também narram como Jesus desprezava a riqueza e condenava veemente aqueles que tentavam fazer da fé uma mercadoria. Esta filosofia rapidamente colocou os cristãos contra a cultura e os poderosos da época, e as perseguições logo começaram. Mas apenas 3 séculos após a crucificação do Messias, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, o que significa que nenhum súdito podia professar outra crença, sob pena de cruel perseguição e muitas vezes o patíbulo. Como é possível que o mesmo império que crucificara Jesus tenha decidido que o cristianismo seria a religião do Estado apenas 300 anos depois? É um salto abissal. Para entender isso, é preciso analisar algumas características do Império Romano. A escola encheu nossas cabeças de histórias sobre generais geniais e legisladores brilhantes, mas Roma também era outra coisa. As mulheres eram consideradas animais de propriedade dos pais e maridos, que tinham o direito de bater nelas e matá-las. Uma mulher romana digna era aquela que, assediada por um malfeitor, tirava a própria vida, não tanto para salvar a própria honra, mas para glorificar a do marido. As crianças na escola conheciam bem o chicote e os professores tinham exemplares de várias formas e tamanhos pendurados na sala de aula, como acontece ainda hoje em alguns lugares do planeta. Em Roma, também os bebês recém-nascidos do sexo feminino muitas vezes eram sufocados ou abandonados. As recém-nascidas abandonadas com mais sorte muitas vezes eram pegas por vendedores de escravos, que as criavam e aos 5 ou 6 anos começavam a prostituí-las. Júlio César não pode, no entanto, ser considerado o inventor do extermínio em massa. Antes dele, conhecemos outros matadores extraordinários, hititas, assírios, babilônios, mas o divino Júlio, com certeza, pode ser eleito o aperfeiçoador emérito do genocídio organizado. Em De Bello Gallico, explica como organizou e lançou a horda de bandidos gauleses e germânicos contra o povo Eburone, culpado de não querer se sujeitar ao império, oferecendo aos criminosos asilo e proteção em seus acampamentos fortificados. O futuro imperador depois narra, com certo prazer, como conseguiu aplicar toda espécie de infâmias, traições e armadilhas, até eliminar definitivamente da face da terra a raça dos Eburones. Foi o primeiro comandante a matar todos os habitantes de uma cidade, incluindo crianças, para puni-los por ter resistido. Moisés, pelo menos depois de conquistar a cidade de Madian, poupou as mulheres virgens. Por séculos, os romanos se divertiram vendo prisioneiros de guerra lutando entre si nos circos. Em um único mês, o imperador Diocleciano fez 40.000 homens se matarem no Coliseu, mais de 1.000 por dia, enquanto uma multidão exaltada bebia vinho misturado com mel e chumbo, fumava ópio, fazia negócios e copulava com prostitutas e prostitutos, na maioria pré-adolescentes. A quantidade de sangue e de órgãos esquartejados não os incomodava e em parte era coberta pelo fedor de vômito, já que os romanos, para continuar se enchendo de comida e bebida, tinham o hábito de enfiar 2 dedos na garganta para vomitar o que acabavam de ingerir. O cristianismo fora maltratado cruelmente,
e sofria havia mais de um século as perseguições do poder imperial. Os cristãos eram arrastados até as arenas, onde eram massacrados entre os gritos e as risadas de uma multidão de apaixonados pelo genocídio lúdico. Então, de repente, os perseguidores se tornam paladinos da igreja. Teologia, rituais, interpretações do evangelho são cuidadosamente transformados e adaptados à linguagem e ao pensamento do poder romano. O cristianismo não redime quem havia martirizado os primeiros cristãos, e sim se limita a servir a eles. As histórias sobre as conversões dos imperadores quase sempre são feitos colossais. Constantino é aquele que adota o cristianismo como religião oficial do império, o mesmo imperador que mandou matar o próprio filho, a mulher, o sogro e o cunhado. Reza a lenda que Jesus apareceu para ele e lhe prometeu vitória na batalha em troca da adoção do cristianismo como única religião do mundo civilizado e do uso do símbolo da cruz, alçado de forma triunfante na batalha. Naturalmente, nem todos os seguidores de Jesus concordaram com esse pacto, que implicava uma verdadeira renúncia aos valores cristãos fundamentais. E então, um dos primeiros gestos cristãos de Constantino foi perseguir todos os cristãos que seguiam o evangelho literalmente, e assim forçosamente estavam em conflito com os devotos do poder. Um sem número deles foi morto, outros tantos acabaram no exílio, desprovidos de qualquer bem, outros foram reduzidos à escravidão. Lutas fratricidas. Os primeiros séculos do cristianismo são marcados por contínuas investidas contra os cristãos que não aceitaram os ajustes e as interpretações dos ditames do Filho de Deus. A elas se alteraram lutas pela divisão do poder entre papas e imperadores, papas e antipapas, papas e bispos, bispos e bispos, em uma sucessão de conspirações, cismas e lutas que não excluíam a força física. É quase impossível reunir todos os acontecimentos sanguinários que primeiro assolaram a Europa e depois o mundo, e que nasceram de conflitos pelo poder, nos quais a igreja se interpôs entre as forças combatentes. Milhões de pequenas conspirações, guerrinhas e ameaças que ninguém nunca contou. Neste livro, limitamo-nos a citar os eventos mais importantes, mas confiamos na imaginação do leitor para completar o quadro da situação da fé naquela época. Os níveis máximos de fúria eram atingidos exatamente quando se devia sufocar o renascimento das ideias originais de Jesus. Elas nunca deixaram de acordar as pessoas para a dignidade e a celebração do valor coletivo do amor cristão. O que testemunha esse poder extraordinário da palavra de Jesus é o surgimento, durante séculos após seus ensinamentos, das incríveis utopias sociais e comunitárias, que funcionavam muito bem até a chegada dos soldados do Papa e do Imperador, excepcionalmente reunidos para massacrar os cristãos, que viviam em comunidade, sem autoridade ou impostos. No ano de 476, o Império Romano do Ocidente, há tempos já corrompido e devastado pelas lutas de poder, deixa de existir até oficialmente. Os bárbarozinhos, confiantes em seu valor, em sua homogeneidade social, chegam em ondas, mas logo são arrebatados pela febre da traição e da desconfiança. Nenhum império resiste muito tempo. Mas entre as lutas religiosas e políticas, amplificadas pelas invasões bárbaras, pode acontecer que um rei traído por seus súditos e abandonado pelos mercenários decorra aos camponeses, oferecendo a eles liberdade e a propriedade da terra, e obtendo em troca exércitos invencíveis. O envolvimento dos camponeses na política, a explosão do artesanato, das manufaturas, da cultura dos ofícios e da invenção de novas técnicas levam o povo a amadurecer uma ideia mais digna de si próprio e um senso de justiça mais profundo. Assim, por volta do ano 1000, este novo modo de conceber e viver o mundo se funde ao que resta das ideias do cristianismo primitivo. Desenvolvem-se movimentos que unem a ideia de retorno ao cristianismo puro e a vontade de organizar uma sociedade sem rei, generais ou escravidão,
Basicamente, a população dos fracos começa a se rebelar contra o poder sagrado e abençoado dos nobres patrões. Inspirados pelo indispensável clero, eles também descobrem que os poderosos, como guerreiros profissionais, não são muito valorosos. Os artesãos e camponeses reunidos na comuna, armados de lança e bem treinados, muitas vezes conseguem abatê-los como a fantoches.